Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, espero que você já me conheça, porque aqui estou apresentando a segunda parte de uma tag que ficou do tamanho do mundo e aí nós na edição, Enzo e eu, resolvemos dividi-la, né, em dois momentos. Então esse aqui é o segundo vídeo, a tag é... Ai, nem perguntei se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri e a tag é: você tem esse livro? São as 10 últimas perguntas, sequência da anterior. Pode assistir essa daqui, tá? E depois volta lá para assistir as 10 questões, que elas são independentes. Agora sim, Enzo, roda a vinheta. Você tem um livro escrito por alguém, olha que bacana, que é originalmente famoso por outra coisa? Na verdade, eu não tenho mais esses livros, tá? Eu não sou uma assídua leitora dessa escritora, mas eu li alguns livros dela, principalmente quando o detetive foi Hercule Poirot. Estamos falando sim de Agatha Christie, vai aparecer aqui o Expresso do Oriente, mas o que é legal, o que ela fazia antes de ser escritora? Esta senhorinha era farmacêutica, e era uma farmacêutica muitos clientes. Era uma ótima farmacêutica que se tornou escritora. Não sei se ela ganhou a vida sendo farmacêutica, eu acho que ela ganhou mesmo a vida sendo escritora, mas era farmacêutica. Quando eu fiz essa pesquisa, tinha umas coisas muito interessantes, que a gente fala, meu, como é que a pessoa era tal coisa e depois, sei lá, se tornou escritora, porque não orna. Mas eram outros tempos, né? Você tem lá, já foi? Você tem um livro autografado? Sim! Eu já mostrei aqui o Seminário dos Ratos, autógrafo da Lígia Fagundes Telles. E aqui eu tenho... Gente, o que eu tenho aqui, ninguém tem. Temos dois escritores brasileiros muito arredios a qualquer publicidade, contato com jornalista, que não gosta de contato com o público. Dalton Trevisan, que está quase... O Dalton, ele completa 100 anos, se não me engano, em 25, daqui a 2 anos. Não dá uma entrevista, briga com jornalista, mas eu tive a honra de ganhar, né? É que agora não vai dar pra gente pegar. Mas eu mostro mais pra frente, eu faço um vídeo livro com vídeo deu vidro. Mas eu faço um vídeo sobre uma obra do Dalton, e aí eu vou mostrar um presentinho que eu ganhei dele. Obviamente, veio por intermédio de uma outra pessoa e não tem uma letra, uma assinatura dele. É uma prova de gráfica que ele me mandou de presente. Mas eu estou falando, o outro autor, arrediu, chama-se Raduan Nassar. Eu tenho aqui o Lavoura Arcaica. Por que a vida é muito boa para mim, gente? Eu tive uma aula de literatura comparada na USP e a minha professora, Beth Bright, ela era amiga do Raduan Nassar. Então, nós lemos, foi um semestre de várias obras, nós lemos o Lavoura, nem tinha o filme ainda, e ela o convidou, não para uma palestra, porque ele não gosta de falar com as pessoas, nem para ele falar sobre o livro, mas para ele estar lá. E aí ela comentou um pouco e falou um pouco sobre ele. Ele escreveu Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera, e foi morar num sítio. Esses livros são dos anos 70, ele foi literalmente criar galinhas, ele não queria mais voltar a escrever. Aí depois ele vai escrever nos anos 2000 Menina a Caminho, que é um livro de contos, e eu não sei mais se ele escreveu outra obra, até vou colocar aqui. Mas de qualquer maneira, ó, tá, faculdade, nem tinha projeto de Enzo ainda. A Adriana, cordialmente, Raduan Nassar. Não pense que ele fez isso assim, ele escreveu o nome da pessoa, a João, cordialmente, Raduan Nassar. A Marcelo, cordialmente, Raduan Nassar. A Maria, cordialmente, Raduan Nassar. Mas ele pegou no meu livro. Ele é maravilhoso. Ele pegou no meu livro. Ele não gosta muito das pessoas, mas ele gostou da gente. Então, obrigada, Beth Bright. A Beth é uma das
das maiores críticas da Clarice, crítica literária da Clarice Lispector que eu conheço, e ela é sensacional. E obrigada, Radhouane Assar. Então, aqui ó, só morra você aí que gosta do Radhouane Assar, porque é muito difícil ter essa oportunidade. Você tem um livro de poesia? Sim, já mostrei muita poesia gente, ia falar poesia no varal. Poesia no varal é cordel, né? Cordel é poesia no varal. Mas aqui eu trouxe livro de poesia, trouxe flores, As Flores do Mal, do Baudelaire. E esse livro, gente, inclusive vai ter uma questão sobre isso. Ele é bilíngue, olha aqui, em francês e a tradução. E na verdade, tradução ela é recriação, né? Então o papel do tradutor, que foi o tal do texto que eu falei que foi muito difícil de entender, que eu estava lendo anteontem com a Deia, que é a introdução da epopeia de Gilgamesh. Ele vai mostrar, né, como ao tentar traduzir um texto que foi escrito em sumério, em acádio, em várias línguas semíticas, ele teve que cruzar coisas, né? Traduzir é recriar. Imagina alguém traduzindo Guimarães. Guimarães está traduzido aí para um monte de países. Então aqui eu trouxe flores, poemas do Baudelaire, simbolista, mas assim, com muitas características que são só dele. Ele tem um poema chamado Alma Passante, que acho que é o poema mais bonito dele que eu já li, em que ele vai mostrar uma situação em que estão numa estação de trem, o homem, que é o eu lírico, olhando para uma mulher que vem, e ele fica imaginando tudo que ele poderia viver com aquela mulher. Né? Então ela está se aproximando, e ele indo, e ele imaginando que poderia, amores e dores e não sei o quê. E ela passa, e ele vai embora. O mundo. Oi! Deu um ruim, tocou o alarme do telefone, e aí parou ali no meio da história, então vamos retomar. Você tem um livro com selo de prêmio, né? Então eu estava comentando o quê? Que há muitos Nobéis, muitos Pulitzer, mas eu queria uma marcação mesmo, muitos jabutis, uma marcação do prêmio. E aí eu achei, nós temos esse vídeo no canal, inclusive, que não é um livro assim muito, é um tranquinho, sabe? Um soquinho no estômago para ler. Mas do Coetzee Desonra, ele é sul-africano, ele foi Nobel em 2003, e aí aparece aqui, ó, o selo. Tá? Então, era o que queríamos, um livro com o selo. Mas nós temos assim, é importante ler essas obras, são obras também fundamentais. Vamos lá, você tem um mesmo livro em duas versões? Sim, eu tenho. Nós tivemos aqui no canal esta edição, porque as edições da Antofágica são maravilhosas, né? Essa edição da Virginia Woolf, quando eu fiz o vídeo da Mrs. Dalloway, mas eu tenho essa outra edição que estava em algum fundo falso do guarda-roupa de Nárnia, do Leão e da Feiticeira, não sei, estava no fundo de algum lugar, e aí eu encontrei, daí eu falei, bom, nós estamos devendo o livro, tá? E o livro que a gente vai dar para vocês é um livro novo. Mas esse livro aqui, e eu também, aquele livro do Coetzee que eu acabei de mostrar, o Desonra, são livros que eu tenho em duplicidade. Então, esse posso dar para vocês. Qual é o problema? O livro chega em casa e eu ponho o nome e a data no livro. Aí eu aprendi a não fazer mais isso. Então agora o que eu faço? Eu colo um post-it com o nome, com a data, porque, por exemplo, eu tenho esse livro com baita edição, nunca li, ele tá empoeirado, por isso que ele tá manchado, mas com baita de um carimbo, ó, com meu nome, não dá pra dar de presente, né? Você vai dar de presente avisando, não, e olha, é uma edição que tem o marcador, é uma edição daquela confortável, bacana, lindona, tem bons textos de apoio, mas vai dar o livro carimbado, né? De qualquer maneira, eu tava pensando se a gente não coloca o livro novo, né, e manda também pra pessoa um livro novo, que não tá nem seminovo, só que tá carimbado. Mas enfim, é com amor. Então, 2 edições, tá? Do mesmo livro. Eu tenho muitas edições bem baratinhas que eu usava na época da faculdade e que depois eu acabei renovando. Só que para preparar a aula, eu acabo usando as baratinhas, porque as anotações estão todas lá. Então, nunca despreze, tá? Um livro
que você compra mais em conta, principalmente o que eu digo, quando a gente é estudante, quando a gente está começando a montar a nossa biblioteca, né? Nunca despreze. Enfim, você tem um livro de contos? Sim, eu adoro contos. Faz tempo que a gente não faz um vídeo de contos aqui no canal. E aí eu trouxe um livro que é magistral, que é o Primeiras Histórias do Guimarães. Primeiras Histórias, ele é de 1962. Já falei aqui do Sagarana, já comentei aqui 1000 vezes, estou prometendo o Grande Sertão, Veredas, estou devendo para vocês. É que sempre vem, né, o Grande Sertão e os Sertões. Grande Sertão, estou devendo para vocês. Mas o Primeiras Histórias, ele traz a terceira margem do rio, que eu acho que é o conto mais discutido e aclamado do Guimarães. Meu, olha a minha terceira margem do rio quando eu falo que a gente estuda. Olha aqui. Isso aqui foi um conto, foram estudos. Eu lembro que eu fiz um cruzamento de A Terceira Margem do Rio com um texto do Mia Couto, um conto do Mia Couto também, que mostrava uma situação muito, muito próxima, né, de alguém que chega à margem do rio e olha para alguém que está lá e a pessoa está ou não está? Que terceira margem que é essa? Né, o rio tem 2 margens, então foi um diálogo bem... Foi a primeira vez que eu fiz um texto não é para banca, oh meu Deus, tipo numa roda de conversa acadêmica, entendeu? Teve diplominha, teve não sei o que, foi a primeira vez, eu tava no 3º ano da faculdade, eu acho, mas foi bem, bem bacana. Aí tá aqui, gente. Quem tem medo do Guimarães? Não tenha, tá? Eu sempre falo, começa lá pelo Sagarana, que ainda é um Guimarães que tem a sua característica roseana de neologismos, de uma linguagem elaborada e tal, mas ele ainda está começando. Aqui, no Primeiras Histórias, o Sagarana é de 46, nós estamos falando de 62, então tem muita produção aí no meio. Mas ainda não é o que vai ser em 66, com Tutameia, que ele vira uma chave que você fala, meu Deus, né, como tá difícil de entender. Mas esse livro é muito bonito, muito bonito. Tem aqui, olha, a menina de Lá. Lá é a terceira margem também, só para você. Enfim, Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Você tem um livro em outra língua? Aí, não tenho, gente. Eu tenho, o Enzo deve ter livros em inglês, mas eu mesma não tenho um livro em outra língua. O que eu tenho são edições bilíngues, né? Eu já mostrei aqui a Divina Comédia. Eu sei, da dívida, tenho vergonha, mas vou parar. Já mostrei aqui a Divina Comédia, acabei de mostrar ali o Baudelaire. E aqui, gente, eu tenho essa Eneida. Olha isso. A Eneida. Tem gente que mistura, né, um pouquinho o Virgílio com o Homero. O Homero, a gente tá falando de quantos mil anos? Uns 2000 anos antes de Cristo? Vou colocar aqui com certeza. Mas aqui o Virgílio, ele é do século I depois de Cristo. Ele é do século I. Antes ou depois. Tem uns 200 anos aí de janela. Não é que 2000 que todo mundo bota a Eneida junto com a Ilíada e a Odisseia. Não. A Ilíada e a Odisseia são lá, poetas homéridas e tal. E o Gilgamesh, que virá, ele é anterior ainda, tipo uns 2000 anos anterior. Mas, voltemos aqui. Então é bilíngue, ó, tá vendo? Então aqui temos em português e aqui temos em latim. Percebe que não tem sinal de pontuação? No latim, existe uma coisa chamada declinação. Então, a nossa língua, ela é analítica. Então, você faz uma análise, sujeito, verbo, predicado, análise sintática, lembra? No latim, a língua é sintética. Então, qual que é a história da declinação? É o final das palavras que marca se é sujeito, se é predicado, se é adjunto adverbial, qual é a situação da palavra dentro da frase. Eles escreviam tudo junto, sem separar as palavras e sem sinal de pontuação. Aí você fala, mas como isso? Eram textos orais, então havia uma tonicidade que marcava. E é o que vai aparecer no Gilgamesh também. Enfim, aqui temos então um livro, não em outra língua, mas um livro não, um senhor livro, né? Aqui, mas em edição bilíngue também. Aê! Again! De novo, tinha tocado lá, né? Então, daí o Enzo, ele
só pausou o alarme. Então tocou de novo, cortou de novo. Mas a gente tá acabando, não vai embora, não vai embora. Aqui, ó, tá no fim. Você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, temos livros transformados em filme, mas tem gente que não se lembra do filme do 1984, que foi lançado em... Enzo, quando foi lançado esse filme? Não lembro. Pergunta óbvia. Em 1984. Em 1984! Então tem gente que... Veja, o livro, o George Orwell escreveu, esse livro é de 1949. Em 1945 foi lançada A Fazenda dos Animais, que nós temos aqui no canal. Em 1949 ele construiu, né, o Big Brother e escreveu sobre a situação das telas, da vigilância e tudo mais. Em 1984 teve o filme, mas as pessoas não comentam, e é um filmaço. Confesso que quando eu fui assistir, eu fui com a minha irmã e com meu cunhado aqui, padrinhos do Enzo. O Enzo tem 2 padrinhos, né? O padrinho que é meu primo e o padrinho que é meu cunhado. E vamos lá, isso tem nada a ver com a história. Eles eram... Minha irmã e meu cunhado são muito legais, porque eles levavam a molecada toda, mas eu não entendi nada desse filme. Nada naquela época. E, enfim, é um filme bem bacana. Tô devendo esse livro também no canal. Você tem uma HQ? Sim! E aí eu trouxe, gente, o Calvin. Eu sempre disse que eu teria uma filha igual a Mafalda e um filho igual ao Calvin. E aí eu tive o filho melhorado ainda. Imagina, eu amo o Calvin. O Calvin é sensacional. Olha aqui o Haroldo, amigo imaginário e tal. E eu tenho o Enzo. A gente vai ter uma festa da filha de uma amiga minha, né? Uma festa de 15 anos. E eu tava experimentando um vestido longo e tal. E eu me lembro da primeira vez que o Enzo me viu com um vestido longo. E aí ele olhou pra mim, ele tinha uns 2 anos, e falou assim: parece uma princesa. Do mesmo jeito que um dia ele me perguntou, tinha 4 anos, acho que eu já contei aqui. Perguntou se eu sabia raiz quadrada. E aí eu falei que sim, e aí ele falou: mamãe é esperta. E saiu olhando pro ar. Então, esse amiguinho imaginário que o Enzo tinha, sabe? Que falava que eu era uma princesa. Tá aí, o Calvin é sensacional. E você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Pois é, eu tive esse livro. Tá, mas eu vou explicar, porque o lance da edição do livro é legal. Então faz de conta que aqui está o livro. Faz de conta. O livro chama-se Nós Quatro. Então vamos lá. Nós Quatro é o nome do livro. Acabou de aparecer aqui o livro. Vai aparecer a capa, tá? Então, de um lado, esse livro vai contar a história do Ralph e da Juju, que são vizinhos, se gostam, só que ele vai mudar para os Estados Unidos. E aí eles vão começar a se corresponder por e-mail. Tá? Essa é a base da historinha. Quando você vira o livro, vai ser a história dos autores, o João Carrascosa, e a autora chama-se Vivina de Assis Viana. O João é o João Azanello Carrascosa. Ele tem uma obra, deixa eu ver aqui, História de um Ausente, que tá ali em cima, que é bem interessante, assim, fala da ausência do pai na vida do filho, muitas vezes porque não dá conta, ou porque quer, ou porque não quer. Tem N situações nessa história de um ausente. Então, o Carrascosa, ele é um autor importante. Mas aí aqui o que acontece, né? História, ficção, Rafa e Juju, trocando e-mails, certo? Esse livro não é novo, não, tá? Aí vamos para João e Vivina, os 2 autores, também trocando e-mails sobre a produção da obra. Porque um faz a voz do Rafa, ele faz a voz do Rafa e ela faz a voz da Juju. Então, são 2 adultos voltando lá na sua adolescência e construindo, né, com essa cabeça adolescente, as suas personagens. E aqui eles falam sobre a escrita, sobre o projeto gráfico, eles se autocriticam, trocando e-mails. Então, é um livro bem legal, escrito por 2 autores. Eu acho uma pena, eu fui procurar a edição que eu tive, que era essa que você virava, e hoje eu acho que eles estão publicando em 2 livros separados, e aí perde o é da coisa, né, que é, na verdade, você virar o livro e você acompanhar essas correspondências de e-mail de Nós Quatro.
E é isso, gente. Um vídeo com 3 partes conectadas por um alarme, né? O alarme da fome, deve ser o alarme do lanche, o alarme do exercício com alarme, que fala, pergunta livros se você tem ou não. Então eu quero saber de você, né? Escolha uma das categorias e coloca aqui nos comentários para mim se você tem esse livro ou não. Me dá a dica de um livro bem bacana dessa nossa lista. Responda a sua tag e fique sempre com a gente. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente, compartilhe. Filho, agora você tem que me dar tchau, né? tem que me dar tchau, que agora ele é o príncipe do canal. Comente, compartilhe, que nós respondemos. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.